Olá, meus irmãos e minhas irmãs, um bom anoitecer para todos. Mais uma vez estamos aqui para fazer a leitura do Apocalipse de Baruque. E sou a Tatiana Tavares, para quem ainda não me conhece. Este é o canal de leituras. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora pela primeira vez, tá? E sinta-se à vontade para fazer seus comentários, aquilo que você sentir no teu coração para comentar, para questionar, você é livre, tá? E o que eu souber responder, estarei respondendo os comentários, tá bom? Bom, meus queridos, no vídeo passado, nós paramos no capítulo 26 do livro Apocalipse de Baruque, né? Nós vimos tantas coisas no vídeo anterior, coisas tremendas, né? Coisas tremendas, muitas coisas, a duração das tribulações, os 12 períodos de calamidade, né? Algumas reflexões, algumas admoestações e o julgamento do mundo, né? Então, meus queridos, hoje nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 27, né? E o título deste capítulo é Nova Reflexão, tá? É uma nova reflexão de Baruque. Então vamos começar a leitura. Diz assim: mas aquele que perceber estará de sobreaviso. Aquele que percebeu o que, meus queridos? Vou dar aqui trazer a nossa lembrança, né? Onde foi que nós paramos, né? Nós paramos exatamente no título do capítulo 26, que fala dos 12 períodos de calamidade, né? Onde o pai mostra para Baruque, né, os 12 períodos de calamidade. E ele termina este capítulo dizendo assim: no princípio esses períodos serão separados e depois eles se misturarão e se completarão entre si, pois uns não se exaurem, ou seja, não se gastam, né, não se esgotam de uma só vez, e terão como acrescentar aos outros. Outros completam-se a si mesmos e completam ainda os demais, de sorte que os habitantes da terra não perceberão de que se trata do fim dos tempos. Vocês lembraram? Justamente, eu também, né, precisava fazer essa leitura aqui no finalzinho para que viesse a minha memória, né, onde nós paramos e por que o título é Nova Reflexão do capítulo 27. Então diz assim: mas aquele que perceber os últimos dias, né, perceber o fim dos tempos, estará de sobreaviso. Olha o que Baruque está dizendo aqui. No que se refere, porém, à medida e números do tempo, haverá 2 períodos, que são semanas de 7 semanas cada um dos 2 períodos, tá? Aí Baruque vai dizer assim, ó: será bom que um homem experimente e presencie isso, mas melhor seria que não alcançasse esse tempo, para não sucumbir ao horror. Baruque que diz, né? Aí ele continua: agora pergunto ainda o seguinte: porventura aquele que vai sobreviver terá desprezo pelo que é condenado e pelo destino que lhe é reservado? Aqui Baruque está trazendo para nós essa reflexão, que é uma pergunta, né? Ele está perguntando: será que as pessoas que vão ficar vivos vão desprezar aquilo que é condenado? Será? O que vocês acham? Será que as pessoas que vão permanecer vivos vão ver com seus próprios olhos o fim dos tempos? Será que essas pessoas vão desprezar aquilo que é condenado? Será ele o único a usufruir a imortalidade? Meu Iarro, se efetivamente chegará aquilo que agora me antecipaste, e se porventura encontrei graça aos teus olhos, revela-me ainda o seguinte: acontecerá isso só num país? Talvez numa única região? Ou se estenderá a toda a terra? Olha a pergunta aí de Baruque. Uma pergunta tremenda, né? Será que vai acontecer só num lugar ou vai acontecer no mundo todo?
Capítulo 28, título do capítulo, o Messias. Diz o seguinte: ele falou-me, o que vai acontecer atingirá toda a terra. Dessa forma experimentá-lo-ão todos os que estiverem em vida. Aqui, meus queridos, o Pai está deixando claro para Baruque que toda a terra e todas as pessoas que estiverem vivas vão experimentar este acontecimento, este fenômeno do fim dos tempos, este último dia, tá? Mas vamos ver o que acontece depois? Olha só. Mas naquele tempo desse fim de mundo, desse fim dos tempos, naquele tempo, eu protegerei apenas aqueles que nesses dias se encontrarem neste país. Uma vez cumprido aquilo que deve acontecer nos períodos do tempo, o Messias começará a sua revelação. Também Behemoth virá dos seus domínios e Leviatã se levantará do mar. Os dois imensos monstros marinhos, por mim criados no 5º dia da criação e que reservo para aqueles dias, eles servirão de alimento para todos os que sobreviverem. Meus irmãos, olha aqui uma novidade para nós, né? Eles vão ser alimento para aqueles que sobreviverem nesses últimos dias, tá? Então a terra produzirá os seus frutos ao cêntuplo, ou seja, 100 vezes mais. Numa cepa de videira haverá 1000 ramos. Um ramo carregará 1000 racimos. Racimos, meus queridos, são cachos, tá? Então, um ramo carregará 1000 cachos. E um racimo, ou seja, um cacho, 1000 bagos. E um bago dará até 40 litros de vinho. É fartura ou não é, meus queridos? Hein? E para quem é essa fartura? Para quem é? Para o povo que sobreviver até os últimos dias, né? Depois de tudo que está acontecendo, aquele povo que sobreviveu os últimos dias vão ter esse cuidado do Papai do Céu, tá? Do nosso Pai Yahweh. Os que sofreram fome comerão regiamente, ou seja, comerão como rei, tá? Regiamente, comerão como rei. E a cada dia lhes estão reservadas novas maravilhas. Pois de mim procederão ventos que trarão todas as manhãs o perfume de frutos saborosos e farão gotejar ao final do dia o orvalho salvífico. Do alto cairá de novo grande quantidade de maná. Mais uma vez, né? Naquele grande dia, nos últimos dias, de novo vamos ter o maná caindo do céu. É o que está escrito aqui no Apocalipse de Baruque. Dele comerão eles naqueles anos por haverem participado do final dos tempos, tá? E aqui está provando para nós que o nosso Pai não vai deixar o povo dele à míngua, não vai deixar o povo dele não vai deixar o povo dele passar fome, não vai deixar o povo dele passar dificuldade, tá? Muito pelo contrário, o povo do Pai, o povo de Yahweh vai comer, vai se alimentar como rei, tá? É o que está escrito aqui no Apocalipse de Baruque. Capítulo 29. Ressurreição dos mortos. Terminando o tempo vigente do Messias, ele voltará de novo à glória do céu. Então haverão de ressuscitar
todos aqueles que outrora adormeceram na sua esperança. Naquele tempo acontecerá que se abrirão as câmaras onde se demoram as almas dos piedosos. Elas sairão, e todas essas numerosas almas, como legião de um só coração, aparecerão todas juntas, abertamente. As que foram as primeiras alegrar-se-ão, e as que forem as últimas não estarão tristes, que dá no mesmo. Então todos vão estar alegres, satisfeitos, felizes. Cada uma delas sabe que foi chegado o tempo previsto como o fim de todos os tempos. Cada uma delas sabe, por isso que estão felizes, né? As almas dos pecadores perder-se-ão em angústia ao presenciarem tudo isso, pois elas já sabem que o tormento as atingirá e que a hora da sua condenação é chegada. Tá? Enquanto que o povo de Iarro está se alimentando bem ali com o Messias, tá? Acredito eu que esse é o milênio. O povo vai estar ali reunido com o Iarro, com o Yahusha, né? Vai estar se alimentando de coisas boas, vai estar se alimentando como reis e rainhas, né? E o povo pecador vai estar olhando. Aqui está dizendo que eles vão presenciar tudo isso que está acontecendo, tá? Mas eles vão estar o quê? Angustiados. Por quê? Porque para eles não tem mais jeito, não tem mais solução, tá? Capítulo 30. Nova destruição de Sião. Então dirigi-me ao povo e falei: que os mais velhos se reúnam ao meu redor. Muitas coisas quero dizer-lhes. Eles juntaram-se no vale do Cedron. Então levantei-me e falei a eles: ouve, ó Israel, desejo agora dirigir-te a palavra. Povo de Jacó, presta atenção. Quero dizer-te uma palavra de exortação. Não vos esqueçais de Sião, conservai a lembrança das aflições de Jerusalém. Pois, vede, dias chegarão em que todo o criado será entregue à ruína, de tal forma como se nunca tivesse existido. A cena vai ser forte neste dia. Capítulo 31, reconstrução de Sião. No capítulo 30 é a destruição. No capítulo 31 vai ser a reconstrução de Sião. Vamos ver essa reconstrução. Mas preparai os vossos corações e semeai neles os frutos de quê, meus irmãos? Os frutos de quê? Da lei. Para estardes protegidos no tempo em que o Todo-Poderoso haverá de abalar toda a criação. E esse abalar, meus queridos, é exatamente o grande terremoto. O terremoto universal. Tá? E ele está dizendo aqui, mais uma vez, frisando o que? A lei. Tá? Olha o que ele diz: mas preparai os vossos corações e semeai nele os frutos da lei, para estardes protegidos no tempo em que o Todo-Poderoso haverá de abalar toda a criação. Pois as edificações de Sião, dentro de pouco tempo, serão aniquiladas, mas logo em seguida reconstruídas. Todavia, essa reconstrução não durará muito. Após algum tempo, Sião será arrasada uma vez mais e permanecerá em destroços por um período. Depois será renovada em todo o esplendor e, uma vez plenamente reconstruída, permanecerá para todo sempre. Não devemos perturbar-nos excessivamente com a desgraça que aconteceu, mas muito mais
com aquela que ainda há de vir. Não devemos nos perturbar com o que aconteceu em Jerusalém, mas nos perturbar, ou seja, nos preocupar com o que vai vir. Nos preocupar, e isso, meus queridos, é fato. Se não nos preocuparmos, não vamos nem sequer sentir o incômodo, né? Sentir o incômodo de fazer a vontade do Pai, de se corrigir, de se consertar, de se purificar, né? Se você não sentir esse incômodo, você vai viver do seu jeito aí como você está vivendo. E ele está dizendo aqui, ó, mas muito mais com aquela que ainda há de vir, tá? Pois maior ainda do que ambas essas calamidades será o embate em que o Todo-Poderoso renovará a sua criação. Agora, porém, não me procureis mais por alguns dias. Não vos preocupeis comigo, até que eu volte para junto de vós. Após essas palavras, eu, Baruque, segui o meu caminho. Mas quando o povo percebeu que eu desejava afastar-me, levantou a voz em lamentos, exclamando: Aonde vais tu? Por que, Baruque, nos abandonas como um pai que vai embora e deixa os filhos na orfandade? Por quê? Dá até vontade de chorar, né? O povo ali pensando que estava sendo abandonado por Baruque, né? Será que Baruque estava mesmo abandonando o povo? Bora ver? Capítulo 32, a queixa do povo. O povo vai dizer para Baruque assim, ó: Lembra-te das incumbências que Jeremias, o profeta, e teu par a ti recomendou quando te dizia assim: Vela, pois, por esse povo, pelo tempo em que eu devo permanecer na Babilônia, para reagrupar os nossos outros irmãos, aqueles sobre os quais correu a sentença do arrasto ao cativeiro. Se também tu, Baruque, nesta hora nos abandonas, melhor seria então para nós morrermos logo de uma vez. Aí poderias abandonar-nos. Meus queridos, a aflição é tão grande, né? Que a gente sente na nossa alma essa aflição também. Capítulo 33, a oração de Baruque. Eu falei ao povo: Longe de mim abandonar-vos e de vós afastar-me. Eu somente me encaminho para junto do Santíssimo e junto ao Todo-Poderoso intercederei por vós e por Sião, procurando receber ainda maiores esclarecimentos. Ele foi procurar um cantinho, justamente no Santíssimo lugar, onde estavam lá os destroços lá de Jerusalém, mas ele foi lá no local onde era o Santíssimo, se conectar com o Todo-Poderoso, nosso Pai Iarro, pedir, clamar pelo povo e clamar por Sião, e pedir mais esclarecimentos de todas as coisas, tá? Quem dera que meus olhos se convertessem em fontes, Oxalá, quem dera, né? Quem dera os meus olhos se convertessem em fontes e minhas pálpebras. Capítulo 34, a queixa de Baruque. Assim eu, Baruque, fui até os lugares sagrados. Sentei-me sobre os escombros. Oxalá os meus olhos se convertessem em fontes e minhas pálpebras em vertentes de lágrimas. Oxalá, em vertentes de lágrimas. Como poderei eu suspirar o bastante por Sião e entristecer-me por Jerusalém? Aqui, onde agora deixei-me cair ao chão, Baruque caiu ao chão, né? Aqui está dizendo, ele caiu ao chão.
E o local que ele caiu foi onde o sumo sacerdote oferecia sacrifícios de dons sagrados e deitava incenso de espécies olorosas e agradáveis. Baruque caiu exatamente neste lugar onde o sumo sacerdote oferecia os sacrifícios. Ele caiu chorando, entristecido por Sião, por Jerusalém. Agora, porém, o nosso orgulho converteu-se em pó e em areia o suspiro ardente das nossas almas. Bom, meus queridos, nós vamos dar uma parada por aqui neste vídeo. No próximo vídeo a gente continua no capítulo 35, tá? Vou logo deixar de antemão o título deste capítulo, que Baruque ele caiu, como vocês viram aí na leitura, ele caiu entristecido justamente no lugar santíssimo, lá onde estavam todos os escombros, porque estava tudo destruído. E no momento que ele caiu, ele adormeceu e teve uma visão, tá? E o título do capítulo 35 se chama A Visão da Floresta, da Videira, da Fonte e do Cedro. Esta é a visão de Baruque que nós vamos ler no próximo capítulo. Que todos fiquem na benevolência de Yahweh e na suficiência de Yahushua.